Como crentes, nós vivemos neste mundo e nós lidamos então com muitas necessidades que precisam ser supridas para que nós continuemos vivendo neste mundo enquanto crentes. Necessidades básicas. Nós necessitamos de trabalho, nós necessitamos de alimentação, nós necessitamos de saúde. Como crentes, nós também necessitamos de oração. E aí vão várias outras necessidades. Todas estas necessidades, ela tem o seu grau de importância. Ela tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Mas, enquanto crente em Cristo Jesus, tem uma necessidade que nós temos e que merece demasiadamente a nossa atenção. Esta necessidade é a necessidade que nós temos de frutificar. O crente em Cristo precisa frutificar. Note que a frutificação é o que vai determinar quem nós somos. Como nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 7, o texto lido hoje. Como nós lemos também nos textos que foram citados aqui pela irmã Betinha. Mas, para frutificar, é necessário que nós estejamos ligados a Cristo Jesus. Usando a expressão muito batida no Novo Testamento, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Assim, nesta noite, eu quero considerar que o discípulo deve permanecer em Cristo para que possa produzir frutos. A única forma de nós frutificarmos e assim suprirmos a necessidade que nós temos de produzir frutos é nós permanecendo em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, nesta noite, dando continuidade às meditações no Evangelho de João, nós consideraremos o capítulo 15 e faremos a leitura do verso de 1 até o verso número 11. Eu quero convidar aqueles que podem para ficar em pé e assim fazermos juntos esta leitura com a sua Bíblia aberta em João, capítulo 15, verso de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. E como nós lemos, sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então pedimos que por tua graça, o teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, tire as distrações que Satanás tenta colocar e nos cative, ó Deus, a tua palavra, para que assim, compreendendo-a, nós possamos ser edificados para a glória do teu nome.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O Evangelho de João, ele foi escrito para que os seus ouvintes soubessem que Jesus era o Cristo. E uma vez consciente desta verdade, João esperava que os seus ouvintes então crescem em Cristo Jesus. A ideia de crer em João não é somente de você saber que existe, mas é de você ter uma crença que molda, que transforma a sua vida. É naquela linguagem que nós utilizamos, é você entregar a vida a Cristo Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Para alcançar esse propósito, João então seleciona alguns milagres aos quais o próprio João chama de sinais. E nós já vimos então estes sinais ao longo de João, que são 7. Também João seleciona alguns discursos de Jesus. De todo o ministério de Jesus, o Evangelho de João traz alguns discursos de Jesus. E João seleciona também algumas expressões utilizadas por Jesus. Como, por exemplo, nós encontramos a expressão eu sou, que se repete 7 vezes no Evangelho de João, sendo a última desta exatamente nesse capítulo de número 15. O Evangelho de João, ele é colocado bem fácil de nós compreendermos. Nós temos um prólogo, depois começa o que chamamos do livro dos sinais, que vai então do capítulo 2 até o capítulo 11, e a partir então do capítulo 12, nós começamos naquela última semana de João. E é aqui onde João dá uma grande ênfase. Nós temos mais de 1/3 do Evangelho de João só para descrever as últimas semanas de Jesus, ou a última semana de Jesus, logo ao entrar em Jerusalém. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Os discípulos estão temerosos porque eles acabam de saber que Jesus vai para um local que eles não podem ir. Eles estão atordoados porque Jesus acaba de saber, acaba de informar que um dentre eles vai trair Jesus. E ainda, para completar a cena de completa temor e terror, eles ficam sabendo que tem um discípulo dentro deles, que é Pedro, que vai negar a Jesus. E não só isso, mas eles que se achavam os discípulos de Jesus, aqueles que estavam junto com Jesus para toda hora, para todo momento, acaba de ser informado que todos eles também vão abandonar, vão negar Jesus, assim como faz a Pedro. E é nesse contexto onde Jesus começa então a consolar o coração dos discípulos. Nós temos então um grande discurso de Jesus, que ora é um discurso, ora diálogo, começando aí no capítulo 14, e que se segue, vai terminar então no capítulo número 16. Jesus já tem deixado então o cenáculo, e talvez aqui ele estivesse caminhando para o Getsemane. E é nesta caminhada para o Getsemane que Jesus então, ele aborda sobre a necessidade dos seus discípulos produzirem frutos. É interessante porque esse texto que nós lemos, se os irmãos leram com atenção, perceberam que nós temos aqui um fenômeno gramático. E note que nós lemos 11 versículos, e nesses 11 versículos nós temos a expressão permanecer sendo repetida 10 vezes. Então parece que Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos para a necessidade que eles tinham de permanecer nele. E uma vez permanecendo em Jesus, então eles poderiam dar frutos, eles poderiam produzir frutos. De modo que o discípulo deve permanecer em Cristo para que possa produzir frutos. Além do consolo que Jesus dá para os seus discípulos, Jesus traz aqui uma expectativa. Ele está indo, mas ele expõe para os seus discípulos a expectativa que ele tem, de que cada um dos seus discípulos pudesse então produzir frutos. Esse texto, meus irmãos, nos aponta, além da frutificação, nos aponta algumas garantias, alguns privilégios, alguns benefícios que nós, enquanto crente, temos advindo do fato de permanecermos em Cristo. O primeiro deles está aí do verso de 1 a 3. Quando diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permanecer em Cristo garante o cuidado de Deus.
Nós começamos esse texto sendo levados a pensar sobre essa expressão que Jesus utiliza pela 7ª vez, que é a expressão eu sou. Mais uma vez, por meio dessa expressão, João quer que os seus leitores saibam e entendam de que esse Jesus não é só mais um profeta que aparece ali na região da Judéia. De que esse Jesus não é só mais um carpinteiro que foge ali. Que não é só mais um mestre que tem a capacidade de falar e de atrair a multidão. João quer demonstrar para os seus leitores de que esse Jesus é o grande eu sou. Esse Jesus é o Senhor da vida. Esse Jesus é o Deus que é o Criador. É o Deus que é autossuficiente. É o Deus que não tem necessidade de nada. É o Deus que é completo em si mesmo. É um Deus que é maior do que a sua criação. É um Deus que vai além da sua criação. Mas o texto diz que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E aqui, meus irmãos, perceba que permanecendo em Cristo, nós garantimos o cuidado de Deus. Esse cuidado, ele é expresso aqui nesse texto por meio de uma ilustração já utilizada e comum aos discípulos, que é a ilustração de uma videira, de uma plantação de uvas ali. Por várias vezes, nós encontramos Deus utilizando esta figura para se referir ao povo de Israel. Por exemplo, nós encontramos isto no Salmo 80, verso de número 9 a 16. Nós encontramos isto novamente em Isaías capítulo 5, verso de 1 a 5. Nós encontramos em Jeremias capítulo de número 2, 21 e 12, 10 em diante. Nós encontramos em Ezequiel, capítulo 15, verso de 1 a 8. Oséias, verso 10, 1 e 2. E encontramos ainda em Mateus capítulo 21, verso 33 a 44. Então, quando Jesus lança mão da ilustração desta videira, desta plantação, desta vinha, ele está chamando, mostrando aos seus discípulos, ilustrando os seus discípulos com algo que era comum a eles, que eles conseguiam perceber. E note, ele diz que ele é a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. O meu Pai é o agricultor. Esse texto é um dos textos que não sai da minha mente, porque nós estamos ensinando para nossa filha, e até hoje ela não consegue dizer essa palavra agricultor. Né? Ela diz agritador, várias, mas não consegue dizer agricultor. Né? Então ficou marcado isso. O meu Pai é o lavrador. O meu Pai é quem cuida desta vinha. Note que aqui nós temos Jesus dizendo que o Senhor, ele é aquele que cuida da vinha. Ele é aquele que vai lá, aquele que limpa a vinha, aquele que trata com cuidado para que aquela vinha produza. Observe que isto é reenfatizado novamente, quando ele diz, na segunda parte do verso 2, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Então nós temos um cuidado que é contínuo da parte de Deus. Nós temos Deus como sendo esse agricultor, como sendo o dono da vinha, que efetua um cuidado contínuo. Mas que esse cuidado contínuo, algumas vezes, envolve um processo doloroso para nós. Porque limpar a vinha não é só limpar o chão ali ou ao redor da vinha. Limpar a vinha envolve cortar alguns ramos que não servem mais para estar na planta, que estão atrapalhando o crescimento da planta. E isso é doloroso. Isso não é um processo simples. De modo que quando Deus está cuidando de nós, esse cuidado contínuo algumas vezes envolve dor a nós. Mas Deus faz isso porque Ele cuida de nós. Ele arregaça muitas vezes a terra próxima a nós. Ele corta algumas vezes alguns ramos que estão saindo de nós, porque eles estão atrapalhando a nossa vida. Estão dificultando o processo de desenvolvimento. Estão dificultando o processo de frutificação. E Deus então impõe essa dor. Mas assim como diz Hebreus, a disciplina no primeiro momento é dolorosa, nós não entendemos. Mas depois a gente vai entender por que Deus fez isso. Esse trato contínuo e doloroso é um trato necessário. Se Deus não cuidar da sua vinha, a sua vinha é invadida por estranhos. Se Deus não cuidar da sua vinha, o mato toma de conta.
Se Deus não cuidar da sua vinha, as outras plantas tomam a substância e elas não conseguem produzir. Se uma vinha não produz, se uma videira não produz, ela perde a razão de existir. Ela está atrapalhando o terreno. Ela está dificultando, ela está dando prejuízo para o dono da vinha. Então, de modo que esse trato é necessário. Mas esse cuidado de Deus, esse trato de Deus, é expresso ainda por meio da palavra de Deus. O texto diz no verso 3 que o próprio Jesus diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. A palavra que Jesus fala para os seus discípulos é a expressão do cuidado de Deus com seus discípulos. É a expressão do talhar de Deus com seus discípulos. É a expressão do trato contínuo de Deus com seus discípulos. À medida que esse discípulo se aproxima da palavra de Deus, à medida que esse discípulo tem acesso à palavra de Deus, então a sua vida vai sendo transformada à luz da palavra de Deus. Ou senão, ele vai se rebelando à luz daquela palavra. Mas de modo que para aquele que é discípulo de Cristo, ele está sendo cuidado, ele está sendo tratado, ele está sendo ajeitado por Deus, preparado por Deus. Quando este então permite que a sua palavra alcance os seus ouvidos. De modo, meus irmãos, que permanecer em Cristo garante o cuidado de Deus. E garante o cuidado de Deus porque você faz parte da plantação particular de Deus. Vós sois sacerdócio real, povo de propriedade particular de Deus. O cuidado de Deus, de modo carinhoso, cuidadoso, só é garantido para aqueles que permanecem em Cristo, para aqueles que estão em Cristo. Mas, para além disso, permanecer em Cristo é uma necessidade imperativa para que possamos produzir frutos. O verso de número 4 e 5 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A necessidade imperativa de permanecer em Cristo se dá pelo fato de que aqui nós temos uma ordem de Cristo: permaneçam em mim. Ou em outra tradução, permanecei em mim, como diz aí no verso número 4. É uma ordem que é dada e é uma ordem que requer uma resposta de modo ativo daquele que está ouvindo. Não é simplesmente algo passivo. Então, eu preciso permanecer em Cristo, eu preciso estar em Cristo, eu preciso estar na vinha para que eu desfrute do cuidado de Cristo. Observe que esta ordem aponta para uma ação sustentadora de Cristo. Então, isso é muito interessante. Observe, vocês precisam permanecer em mim para que possam produzir frutos. Vocês só produzem frutos porque vocês estão em mim. É interessante como nós encontramos este aspecto sustentador. E isso, meus irmãos, é um tapa no nosso egoísmo. Porque eu frutifico, não é porque eu sou bom. Eu frutifico não é porque eu estou numa posição legal. Eu frutifico não é porque eu tenho uma capacidade além. Eu frutifico por causa da ação sustentadora de Cristo. De modo que não existe espaço no reino de Deus para alguém dizer: eu fiz isso, então glórias a mim. Eu fiz aquilo, eu trabalhei assim, quando a coisa era difícil, eu fiz assim, eu fiz aquilo, eu frutifiquei. Não existe espaço para isso. Porque, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Os frutos que nós produzimos só são possíveis por causa daquele que é o sustentador, daquele que é a videira verdadeira, por causa de Cristo Jesus. Sem mim, Jesus diz, nada podeis fazer. A parte de Cristo,
A nossa vida é nula. A parte de Cristo, os frutos que nós produzimos são nulos, inúteis, não têm validade para Deus. Sem Cristo Jesus, sem nós estarmos ligados à videira que é Cristo Jesus, nós não podemos produzir nenhum tipo de frutos. Agora, permanecer em Cristo Jesus, de acordo com o texto do verso 4, é uma necessidade imperativa. É uma ordem de Deus para mim e para você. Agora veja, permanecer em Cristo garante o cuidado de Deus, é uma necessidade imperativa para que possamos produzir frutos, mas também permanecer em Cristo evita o juízo de Deus. Verso de número 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Observe que nós temos aqui a consequência de não permanecer em Cristo. Além de não produzir frutos, além de ser nulo, não poder produzir frutos, ele diz, o destino é ser lançado no fogo. E se nós percebermos, esta ideia do juízo, para aqueles que são improdutivos, não aparece só aqui no verso 6. Porque o verso 2 diz, todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E é interessante, porque veja bem, Deus cuida da sua vinha. Deus, ele orienta por meio das suas ordens. Deus tem paciência com a sua vinha. Mas chega um ponto que Deus determina efetuar juízo sobre aquele que está plantado na sua vinha. O texto diz que se alguém não permanece em mim, será lançado fora, ficará seco, vai ser lançado no fogo e vai ser queimado. É para isso que serve uma árvore que não produz frutos. Você entende isso daqui? Você que é membro desta igreja, você que é crente em Cristo, você entende isso daqui? Que se você está num processo de não frutificação, você, além de estar atrapalhando a vinha, você está correndo o risco de lidar com esse juízo de Deus aqui. Porque o que demonstra que nós estamos ligados à videira é se nós estamos frutificando. É isso que o texto está dizendo. Agora, esta verdade que nós encontramos aqui no verso 6, no verso 2, precisa ser acompanhada de algumas explicações para que nós possamos entender melhor. Alguns estudiosos têm defendido de que esse verso 2 não se refere ao juízo de Deus, de que esse verbo aí, cortar, que nós temos no final da primeira parte, na verdade, ele significa levantar. Seria então o fato de o agricultor que está lá, o lavrador que vai lá cortar a vinha, então os galhos da vinha baixam. E com o contato com a terra, com a água, ela então dificulta então, o seu crescimento, a produção de frutos. Então ele vai lá com o galho, e com um galho, alguma coisa assim, levanta, para que eles não tenham contato com o sujeiro do solo, e eles possam então produzir. A questão é que esse verbo, João utiliza 24 vezes no seu evangelho. 16 a 8 vezes ele utiliza no sentido de levantar, de levar adiante, ou alguma coisa assim. 16 vezes é no sentido de cortar como sendo o juiz de Deus. E eu estou dando esta explicação aqui para os irmãos, porque há muitos pregadores no Brasil hoje, que são famosos e midiáticos, que defendem esta ideia, de que aqui não é juízo, mas aqui é cuidado de Deus. Eu entendo, à luz do contexto e também de todo o andar de João, que aqui não é cuidado de Deus, aqui é juízo sim, juntamente com o verso de número 6. Agora, nós temos duas questões para responder aqui. Alguém pode estar em Cristo e deixar de estar? Porque o verso 2 diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta.
E corta aqui é juízo, pegando com o verso 6. É possível alguém estar ligado a Cristo e deixar de ser ligado a Cristo? É possível alguém estar salvo em Cristo e deixar de ser salvo em Cristo? Isso lança luz para uma outra questão. Em que sentido, então, nós podemos entender a expressão estando em mim? Ora, veja bem. Para a primeira questão, nós entendemos que é impossível que uma pessoa esteja ligada a Cristo, que ele seja salvo em Cristo Jesus e que ele deixe de estar, que ele perca a sua salvação. Isso, você pode perder a salvação? Alguém perguntou e ele disse, depende de quem te salvou. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo que te salvou, você não perde. E corrobora com isso, João já tem falado sobre isso no capítulo 6, versos número 36 a 40. Ali nós encontramos o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos, né? Eu já disse que vocês, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No capítulo 10, Jesus novamente menciona esta ideia, agora no verso número 25, ali falando para os seus discípulos. Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o próprio Jesus já tem nos ensinado que não tem essa possibilidade. Agora, em que sentido é possível nós entendermos a expressão estando em mim? Ora, é necessário observar de que é absolutamente possível uma pessoa ter algum grau de ligação em Jesus, com Jesus, mas ao mesmo tempo não ser discípulo de Jesus. E penso que o exemplo melhor de nós pensarmos aqui é Judas. Judas tinha algum grau de ligação com Jesus? Em algum momento nós podemos dizer que Judas estava ligado a Jesus? Estávamos, poderíamos. E talvez, na mentalidade dos discípulos, o que estava mais ligado a Jesus era quem? Era Judas, não era? Era o homem de confiança. Mas qual foi o fim de Judas? Judas começou salvo com Jesus e depois perdeu a salvação? Não. Judas nunca foi salvo. Então, note, nós temos esta ideia. Uma pessoa pode ter algum grau de ligação. Uma pessoa ela pode estar convivendo na comunidade, ela pode estar usufruindo dos benefícios que a comunidade oferece, que Deus oferece, ela pode provar coisas celestiais, mas sem pertencer ao reino do céu. E em algum momento, então, ele recebe a sentença de juízo de Deus. Permanecer em Cristo evita o juízo de Deus. Mas, por fim, permanecer em Cristo garante alguns privilégios específicos para o discípulo de Cristo. Vejamos, o texto continua no verso de número 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Então, nós temos aqui o primeiro privilégio que permanecer em Cristo garante, que eu denominei de poder na oração. Pedireis o que quiserem, e lhes será feito. Agora, note bem, há um risco muito grande de nós pegarmos aquilo que nós gostamos e que nos interessa. Então, não raro, você vai encontrar pessoas utilizando esse versículo e dizendo, olha, Jesus diz que nós podemos pedir o que nós quisermos e isso lhe será feito. Mas aí nós começamos a ser confrontados com situações na nossa vida que nós pedimos o que nós queremos e Deus não faz. Agora veja, essa é uma parte do versículo
que depende da primeira parte. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e lhes será. À medida que eu ando com Cristo, à medida que eu caminho com Cristo, estando em Cristo, que a mente de Cristo vai sendo formada na minha mente, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, que nós vamos avançando para a perfeita varonilidade, os nossos desejos vão se afinando com os desejos de Deus. À medida que nós conhecemos mais a Cristo, à medida que o caráter de Cristo é formado em nós, então os nossos desejos passam a ser mais harmônicos com os desejos de Cristo. O que Jesus está fazendo aqui não é dando um cheque em branco para nós, de que nós chegarmos e falar, mas o Senhor disse que nós podíamos pedir o que nós quiséssemos. Não é isto. Mas aponta para uma intimidade tal com Cristo, que nós vamos começando a pensar na vida, pensar nas nossas necessidades, pensar nos nossos desejos, à luz de Cristo. Que o nosso coração começa a bater no compasso do coração de Cristo. Que nós passamos a vibrar com aquilo que Cristo vibra. E aí nós somos atendidos. Agora veja, o texto continua. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, nós temos aqui dois privilégios que nós encontramos. Primeiro, verso 8, ele diz que, aí no verso número 8, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Ora, qual é a razão principal da nossa vida? Qual é o propósito principal da nossa vida? Glorificar a Deus. Então, quando nós permanecemos em Cristo, nós temos a capacidade de cumprir o propósito pelo qual Deus nos criou, que é glorificar a Deus. A parte de Cristo, nós não temos como glorificar a Deus e assim não temos condições, capacidade de cumprir o propósito que Deus nos escolheu e nos salvou. Agora, além disso, permanecer em Cristo também nos dá a capacidade de desfrutar do amor de Jesus. É interessante, porque o verso número 9 diz, olha, o Pai me ama e eu amo vocês, permaneço no meu amor. A ideia aqui é de Jesus dizer assim, olha, eu amo vocês, agora desfruto do meu amor. Mas haveria necessidade de Jesus dizer para os seus discípulos que eles precisavam desfrutar do amor dele? Não haveria. Mas tem coisas que parece que Deus precisa desenhar para nós, para que nós possamos entender. O que Jesus está dizendo é que quando nós permanecemos em Cristo, nós conseguimos desfrutar do amor de Cristo. Nós não sentimos mais aquela carência de ser amado pelas pessoas. Nós não sentimos mais aquela carência de ser aplaudido pelas pessoas. Nós não sentimos mais aquela carência de ter vínculos afetivos, porque eu sou amado com amor maior. E eu posso desfrutar desse amor. Quando eu peco, eu posso desfrutar desse amor. Quando eu estou nas minhas lutas, nas minhas provações, eu posso desfrutar desse amor. Quando eu estou na minha caminhada, está tudo indo bem, maravilhoso, eu posso desfrutar desse amor. O texto continua. Verso de número 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, vocês terão a capacidade de serem meus imitadores. Se vocês permanecerem, guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Como é que eu sei que eu estou desfrutando do amor de Jesus, eu permaneço no amor de Jesus? Ora, se eu estou guardando os mandamentos de Jesus. Não é a primeira vez que Jesus fala da obediência como um sinal distintivo daquele que está nele. E aqui, meus irmãos, requer de nós consideração. O que faz de mim um crente não é vir para a igreja, não é vestir uma roupa de crente, não é ter um linguajar de crente. Mas o que faz de mim um crente em Cristo Jesus é se eu guardo os mandamentos de Cristo Jesus. É o texto que está dizendo isso daqui, certo?
E ele diz: assim como eu também tenho guardado os mandamentos do seu Pai e no seu amor permanece. O que é que Jesus está dizendo? Eu desfruto do amor do Pai. E como é que eu faço isso? Eu permaneço, eu guardo as palavras do Pai. Vocês têm que fazer a mesma coisa. Guardem as palavras que eu tenho lhes falado, e vocês então permanecerão do amor do Pai. Verso de número 11. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja completa, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Capacidade de cumprir o propósito, desfrutar do amor, de ser o imitador de Jesus, mas também de compartilhar da alegria de Jesus. É interessante, é maravilhoso isso aqui. Agora, meus irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus está mencionando a respeito da sua alegria. Mas o que é impressionante é o contexto de Jesus, em que Jesus fala desta sua alegria. É um contexto que aparenta, é desenhado de tudo, menos de alegria. Você está deixando os seus discípulos. Você sabe que daqui a pouco um discípulo seu, que você investiu anos nele, vai chegar aqui para te entregar para as autoridades e você vai morrer. E você sabe que até lá você vai sofrer bastante. Mas, no meio desse sofrimento, vai ter um discípulo que vai negar que conhece você. Mas mesmo assim, você sabe que depois disso, você vai para um calvário, você vai suportar a ira de Deus, quebrando um relacionamento eterno entre pai e filho. Mas ainda assim, Jesus, ele está alegre. E qual é a razão da alegria de Jesus? Ele está fazendo a vontade do Pai. O que é que deve produzir alegria no nosso coração? Fazer a vontade do Pai. E ele diz que quando nós permanecemos nele, nós compartilhamos desta alegria. E compartilhamos de forma completa. Permanecer em Cristo é uma necessidade para que nós possamos produzir frutos. E aquele que é discípulo de Jesus deve permanecer em Cristo para que possa produzir frutos. Permanecer em Cristo garante o cuidado, é uma necessidade imperativa, evita o juízo de Deus e nos garante alguns privilégios específicos, que só aqueles que permanecem em Cristo desfrutam. Eu quero fazer algumas aplicações para nós pensarmos nesta noite. A primeira delas, se você não produz frutos, você não está em Cristo. Considere isso. Embora isso seja uma aplicação, é uma aplicação tirada totalmente do texto. Aquele que não produz frutos não é discípulo de Cristo. Se você é um frequentador desta igreja, mas se você não produz frutos, você não é discípulo de Cristo. Considere isso. Porque o que demonstra que nós somos discípulos de Cristo é se nós estamos frutificando. Uma segunda aplicação é que na seara de Deus não existe lugar para a glória pessoal. E aqui faltou aí um L. Tudo o que fazemos é por causa de Jesus. Não existe glória. Uma das cenas que para mim marcam e eu acho bem interessante é quando então nós temos um culto no céu e há um clamor para que alguém possa abrir os selos e dar continuidade ao plano de Deus. E então passa um anjo clamando e não tem ninguém. E então João começa a chorar e um anjo chega e diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele é capaz de vencer, de abrir os selos. E então Jesus se apresenta. E quando Jesus apresenta, os 24 anciões pegam suas coroas e depositam aos pés de Jesus. As coroas são honras que eles receberam, pelos frutos, certamente, que eles realizaram pelo reino de Deus.
Mas eles entendem que nenhuma daquelas honras, nenhum daqueles frutos vieram deles mesmos. De modo que a honra não é deles. A honra é daquele que os salvou. É daqueles que comprou povos, língua e nação. É daqueles que pagou o preço com o seu próprio sangue. Não existe lugar para vanglória na seara de Deus. Porque tudo depende de Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Uma terceira aplicação é que o frutificar acontece na comunidade. Então, não existe a ideia, estendendo a ilustração aqui, da vinha do Senhor. Não existe um cuidado do Senhor com uma videira, com um ramo que está fora da sua vinha. A vinha, a videira está dentro da vinha do Senhor. O frutificar acontece na comunidade do Senhor.